Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias aqui para vocês sobre o Flamengo. Então se você é novo aqui no nosso canal, puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Galera, preparei para você se curtir com novidades de negociações no Flamengo. Isso, o mercado da bola aí já fechou, mas o Flamengo já está planejando aí os novos reforços a partir de dezembro. Deixa aquele like e vamos aqui direto para o vídeo. Ontem, uma vergonha de jogo, um jogo horrível. Aí não, aí na seleção, na primeira convocação, eu convoco o Matheus Cunha. Eu convoco dois jogadores, dois zagueiros do Mônaco. O Mônaco é o time que mais ganha títulos na França. Aí eu deixo fora o Beraldo, deixo o Murilo, deixo o Adrielson do Botafogo. Então, o nosso futebol, ele é medíocre mesmo. O nosso futebol é uma vergonha. E ninguém fala nada. Porque, peraí, como é que pode um centroavante que tem 40 gols, eu não tenho nada contra o menino, hein, gente? Me desculpe ele, me desculpe a mãe, me desculpe o pai, me desculpe a esposa, os filhos, perdão, me perdoe. Mas eu não posso deixar de falar isso. Ele tem 40 gols na carreira. Sabe quantos gols o Gabigol tem? Nos últimos 3 anos do Flamengo? Ah, mas ele é marrento, né? Ah, ele é marrento, ele é mascarado, né? Pode colocar. Não, o que eu tô falando é fato. E aí é meio... Pro segundo jogo no Peru, e aí ele chega com aquela moral. Aí eu vou mostrar o futebol brasileiro. Gabigol, Pedro, Roger Guedes e Hulk. 45 jogos, 20 gols e 4 assistências. No Flamengo! Aí veio o monstro, eu ia falar pica. Aí veio o monstro. 41 jogos, 27 gols, 4 assistências. Reserva. Eu queria que vocês aí do GE, vocês aí da ESPN, da Fox, do SBT, de tudo quanto é lugar, falasse isso, se vocês concordam com isso. Por que ninguém perguntou pro Fernando Diniz, mas por que você levou? Por que você levou o Matheus Cunha? Mas qual é a visão? Aí, somando o Matheus Cunha, dá 56 jogos e 3 gols. 56, aí vem o Roger Guedes, 42 jogos, 22 gols. Ah, mas joga no Corinthians, né? Não é craque, né? Aí ele foi embora pro Catar. Não dá hoje. Não, Veloso. O que ele tá jogando, aliás, o que ele tá deixando de fazer na Europa, não dá pra comparar. Os números dele são horríveis. Em 56 jogos, somando o Wolverhampton e também o Atlético de Madrid, ele tem só 3 gols. 3 gols. 3 gols. 3 gols. Aí tem então, 93 91 gols. 91 gols aí. 91. Aí você coloca o Pedro, que não é titular do Flamengo, que eu acho um absurdo também, com o São Paulo não botar o Pedro para jogar, que o aproveitamento dele a gente viu que é melhor do que todos. Titular da seleção brasileira. Boa, Veloso. Pedro, você tá brincando, o que ele tá jogando. Pô, esse moleque é um monstro. O que ele tá jogando, o Pedro tem que ser titular da seleção brasileira e teria que ser na Copa também. O Tite levou ele pra Copa. E os 2 gols do Wolverhampton de pênalti. Exemplo disso. Ontem o Gerson correu pra todo mundo, correu pra todo mundo. Ele jogou bem. Quem? O Gerson. O Gerson correu pra todo mundo, tem gente correu que não gosta muito desse jogador, não, mas peraí, não porque, olha, eu tô voltando de férias, você dá tacadazinho, você me defenda, porque estão dizendo aqui que eu não gosto do Gerson. Eu vou explicar de novo, que é pra ficar claro. Eu não gosto quando o Sampaoli pede ao Gerson pra cair pra esquerda. Ponto esquerda. Exatamente. Aí eu acho que não tem necessidade. Mas não tem como tirar o Bruno Henrique. Tô contigo, comandante. Não tem como tirar, vocês vão me desculpar, mas eu sei que a torcida fala, por que não põe o Cebolinha? Não tem como tirar o Bruno Henrique. Não tem. Não tem como tirar. O Bruno Henrique resolve praticamente os jogos pro Flamengo, não tem como tirar o Bruno. Fala aí, o torcedor do Flamengo, tem como tirar o Bruno Henrique? Jeito nenhum. Então, agora, eu só não entendo... que nem o Gerson também. O Gerson não foi bom só porque estava pela esquerda, não estava. Você vai ver quantas vezes ele foi na área. Depois você der uma olhada nos números, o Gerson foi muito bem num time que está todo, não vou dizer bagunçado, que é muito forte. Joga no barata mas o Arrascaeta também não fez um jogo ruim. É porque o Pascoal tem um ponto que, assim, parece que corre mais do que o necessário, né, Pascoal? Corre mais do que precisa. O time do Flamengo corre mais do que precisa. Não precisa correr tanto. O time do Flamengo tem muito mais bola, muito mais qualidade do que propriamente ficar correndo atrás do... Jogou contra o Curitiba... E o Curitiba teve a pique de fazer o 3º gol. Dele, Curitiba, sair com a vitória.
Um jogo muito estranho, muito... Sabe, o futebol do Flamengo não tem... O Flamengo trocou nessa temporada um treinador que foi campeão, que não teve brilho, segundo a diretoria, para 2 treinadores, três, nem mais lembro como são 2, né? 2 que ainda não deram nenhum brilho pro time do Flamengo. 2. Nenhum brilho. O Flamengo não teve nenhum brilho com esses 2 treinadores. O Flamengo ganha na qualidade individual, ganha porque tem um elenco fabuloso, ganha porque os jogadores são espetaculares. Que não deixa de ser um mérito, né? Você teve dinheiro, você comprou o baita elenco, ok, parabéns para você. Mas jogadores e técnicos precisam repartir algumas responsabilidades no que diz respeito a continuar sofrendo gol, etc. Porque não pode um jogo como esse, o torcedor do Curitiba estar mais frustrado do que o do Flamengo, que ganhou, que não gostou. O do Flamengo ganhou, legal, mas não gostou. Agora imagina a frustração do Curitiba, lá embaixo da tabela, em casa, com as chances que teve, com o jogo que fez. Os caras devem estar, frustrados demais. E não é para ser assim quando se tem pela frente um Flamengo. Você fala, você tem que... não, o Flamengo hoje vai ser difícil. Não, se a gente perder de pouco, tá ótimo e tal. Quando você vê o jogo, você fala, puxa, vida, dá pra ganhar. Porque eu acho que tem uma questão aí que você olha o jogo, né? O Mauro toca num ponto que é muito sensível. O primeiro tempo o Flamengo produz, mas não consegue concluir em gol. O segundo tempo parece que volta apagado. Tem uns minutos ali no começo do segundo tempo que só dá Curitiba. Então, assim, por onde passa? O que explica? O Mauro... Aquela falha do zagueiro no gol do Curitiba, logo com 0 de jogo. Né? O Fabrício falhou. O Fabrício Bruno falha? O Fabrício falhou. Pra mim é bom zagueiro, mas falhou ali. E aí, Zinho, eu fico pensando assim, é só a qualidade individual? Porque, por exemplo, o Gerson fez um gol muito bonito. Mas você acha que ele fez uma boa partida, por exemplo, ontem? Não, assim, razoável. Não achei que ele também foi esse fenômeno todo, não. Nenhum jogador, né? Ninguém, assim, Bruno Henrique no primeiro tempo, sim. Pra mim foi o melhor jogador do Flamengo, o Bruno Henrique. Principalmente pelo primeiro tempo. Como eu acho que o primeiro tempo do Flamengo foi bom. Tanto é que vira o jogo. Ele toma o gol, né, de pênalti na infração cometida pelo Felipe Luiz, mas até aquele momento o Flamengo ainda tinha um jogo mais controlado, tinha mais a posse de bola, tinha uma imposição dentro de campo melhor do que a do Curitiba. O Curitiba até jogando mais nos contra-ataques, né, uma transição, competindo muito, marcando muito. Mas eu achei que o primeiro tempo foi bom do Flamengo, foi bom pela formatação tática que o São Paulo deu. Uma linha de 4, Pulgar de primeiro volante, o Vitor Hugo mais pela direita, o Gerson... Não achei o Gerson aberto pela esquerda. Em alguns momentos ele ia, mas eu acho que até tira o Bruno, o Gerson começa a ocupar mais aquele espaço, né? Tira o Bruno não, desculpa. Me agrada o que eu vi no primeiro tempo, ele tira o Gabriel e coloca o Luiz Araújo, não é isso? Aí o Bruno centraliza e o Gerson abre. Isso. Mas aí vai a questão. Por isso que o meu raciocínio vem do primeiro tempo para chegar nesse segundo tempo, porque aí passa pelo treinador. O que ele faz no primeiro tempo, que é o que eu defendo no programa há muito tempo, é o Flamengo jogar num losango, com um volante, 2 meias, um pela direita, um pela esquerda. Eu falo do Everton Ribeiro, ele começou com o Vitor Hugo, a opção dele, na primeira ali de volante. Hoje o dele, que ele gosta, parece que é mais o Pulgar, que está até jogando bem com ele, mas pode ser o Ala, pode ser o Thiago Maia, qualquer um deles. O Gerson mais ali como um meia pelo lado esquerdo, recompondo ali, fazendo essa linha de 3 defensiva, de 3 jogadores, primeiro, segundo volante ali, com a Arrascaeta na ponta desse losango, chegando nos 2 atacantes. Eu vi o Bruno Henrique até hora pela esquerda e hora sendo uma dupla de ataque com o Gabigol. Vi o Flamengo até fluindo, conseguindo jogar. Chega no segundo tempo, toma um gol logo de início, parece que... Aí eu concordo com ele, com o Sampaoli, que ele fala, animicamente, parece que o time sente, né? Toma um susto com o empate e não produz. Ele falou de desgaste, falou de essa falta de assimilar, tomou o gol, mas manter o seu nível, mas aceita essa pressão do adversário. Foi assim em vários jogos do Flamengo, no comando do Sampaoli. Ele tem razão quando ele fala isso. O time realmente sente, e visivelmente foi contra o Olímpia, mas aí ele começa a mexer no time, e aí eu acho que
Hoje me parece o seguinte, que o Gabigol disputa a posição com o Luiz Araújo, né? Porque 2 jogos consecutivos ele tira o Gabigol para botar o Luiz Araújo, não é o Pedro. Aí passa uns 10 minutos, ele tira o Bruno Henrique e bota o Pedro. Eu acho que essa movimentação não ajuda. O time não melhora, cai até, eu acho que tecnicamente produz menos. Ele desfigura taticamente aquilo que ele fez no primeiro tempo. Acho que essa variação dele cai naquilo que ele está dizendo. É ele que está falando na coletiva. Os jogadores não estão entendendo o meu modelo, ainda não se adaptaram ao meu modelo. Outra coisa que eu discordo. Se esse time, se esse elenco tem uma forma de jogo e que é campeão, que está sempre disputando título, eu acho que ele tinha que partir dessa formatação e ir aos poucos colocando um plano B, uma variação. Coisa que ele não faz. Vejo essa relação com os jogadores ainda difícil, porque se não há um entendimento é porque o dia a dia da conversa, da explanação dele, os jogadores não estão entendendo ou não estão cumprindo. Ou uma ou outra. Estão comemorando agora ali, ele foi lá, abraçou o Gerson. Legal, isso é muito bom. É legal ter um ambiente bom para trabalhar. Mas acho que o que ele está passando, como ele está passando, não está encaixando. E o Flamengo oscila. O Flamengo não tem ainda um time que a gente confia, esse time agora vai ter uma sequência. Ele tem que arrumar isso, porque o Brasileirão, Dani, 13 pontos atrás do Botafogo, vai ter que jogar muito mais do que está jogando e torcer para o Botafogo jogar muito menos do que está jogando também. Isso, e é uma combinação difícil, vamos dizer, né? Tem uma rodada, mais 2 rodadas tem Flamengo e Botafogo no Newton Santos. É um jogo, vamos ver, mas é o Flamengo já pensando também na Copa do Brasil. A competição para o Flamengo, viável, palpável, é a Copa do Brasil. Mas ele precisa melhorar, precisa arrumar esse time. Vai ter 2 jogos e 21 dias até a primeira final, a ida da Copa do Brasil. A gente já viu isso antes. Eu quero só mostrar o número do Gerson aqui, porque você tinha colocado que ele jogou bem, o Jim falou que foi razoável. Ele fez um gol bonito. Vamos dar uma olhada nesses números, então, para a gente entender a participação do Gerson e falar das alterações do Jorge Sampaoli. Gerson na partida. Olha aí, os números corroboram com o que disse o presidente Mauro Naves aqui. Ele foi o primeiro em vários quesitos, né? Ações no ataque, passes no ataque, o segundo em desarme, terceiro em bolas recuperadas, ou seja, o Pascoal também falou que ele correu o campo como um todo, participando ativamente 48 ações no ataque, da defesa do Flamengo neste jogo e marcou um gol importante para o rubro. Queria saber que ações são essas. Roda a vinheta pra gente debater. Este segmento é um oferecimento de Bodog.net. Bodog.net. Faça seu jogo. E aí, Pascoal, vai nessa aí de falar dessas ações no ataque e me dizer também sobre as mudanças. Me fala o que você achou do que o Sampaoli faz durante o jogo. Ele está repetindo as modificações muito mais para que os jogadores entendam o que ele está pedindo, mas quando ele tira o Gabigol e coloca o Gabigol, não jogou bem não, hein? Gabigol não jogou bem não. Fazer gol é uma coisa, bater o pênalti, legal, mas jogar bem é diferente. Jogar bem é outra coisa. Tem certeza disso? Muito obrigado, isso me ajuda muito. Passes, 48 ações no ataque, no né? ataque, quando a bola, o jogador recebe a bola depois da linha do meio campo e dá o passe para frente. Ele é muito bom nisso, de pegar a bola e fazer o time jogar. Né? O Gerson é um jogador que tem muita qualidade técnica, né? Sim. E tem muitas possibilidades. Né? Eu acho que o time do Flamengo está jogando abaixo do que pode jogar. Está rendendo muito abaixo do que pode render. Joga num padrão de jogo muito abaixo do que poderia ser. Joga num ritmo de jogo muito abaixo do que poderia jogar. Joga numa pegada muito abaixo do que poderia ser. Porque se o Flamengo tivesse tudo isso que eu falei, mais do que os outros, ele sobrava no Campeonato Brasileiro. Ele tá brigando, ia estar lá em cima brigando ponto a ponto com o Botafogo. Mas não está acontecendo bem assim. Né? Mas Pascoal ganhou do Coritiba. Ganhou. O que fica na memória do torcedor é a vitória. Mas você tem que entender a composição para chegar à vitória.
Como é que foi? Como é que esse trabalho é feito? E o Curitiba está fazendo um trabalho insano para tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro. E o Coxa está se recusando a perder. Eu estou gostando bastante do que vejo de iniciativa, pelo menos, do time do Curitiba. Agora o São Paulo vai ter um privilégio, Pascoal, Danizinho, que não queria ter, que é ficar com 2 jogos em 21 dias, porque ele não queria estar fora da Libertadores, evidentemente. Uhum. Mas é um bom tempo para chegar e conversar. Vem cá, nós vamos jogar assim ou assado, né? Treinar, então, vamos treinar, né? Então, mas não, a primeira é conversar o seguinte, vocês vão jogar do jeito que eu quero ou do jeito que vocês querem? Se os caras falam do jeito que a gente quer, tá bom, então vou me adaptar a vocês. Porque o que parece que faz 4 meses que ele está querendo o jeito dele e os caras não estão afim do jeito dele. Tem um choque de gestão aí? Eu acho que tem, os caras não querem. Não adianta eu chegar lá e falar assim, não, é o seguinte, você vai marcar pressão aqui, você vai correr aqui, você fecha aqui. Não, professor, não é assim, não, vamos jogar aqui intuitivamente. É que tem momento que o Flamengo está jogando no contra-ataque, né? E com a qualidade técnica desse elenco, acho que é uma surpresa para quem acompanha os jogos e olha o que tem de possibilidade nesse time, ver um Flamengo contra-atacando, ver um Flamengo... E foi ficar lá atrás pelo Curitiba. Não estou falando que é uma final da Copa do Brasil que o São Paulo estava melhor no momento e empurrou, como o São Paulo já empurrou o Corinthians. Não, é o Curitiba conseguiu jogar o Flamengo para trás. E foram vários contra-ataques, não foi um ou outro, não. Enfim, fica uma trocação que não favorece ao Flamengo. O Flamengo não precisa disso pela qualidade que ele tem. Aí eu acho que até o São Paulo tem razão quando fala, a gente, quando tiver a bola, tem que trabalhar melhor e tal. 62 de posse, sei lá. Não é para passar por isso. O primeiro tempo teve muito mais a bola, mas não conseguiu criar efetivamente chances claras ali, né? Acho que aproveitou pouco. 5-4, grandes chances foram 4-3, quer dizer... Você vê que o jogo, assim, mostra por que o torcedor do Curitiba está chateado com isso e com razão, eu acho. Ozinho, você tinha citado as alterações dele. Para você, essas alterações passam um pouco por isso que o Mauro está dizendo, porque eu fico com essa sensação de que ele quer dar uma cara a esse time que não é a cara que o time gostaria de ter, né? Você citou o Luiz Araújo, aí depois ele tenta consertar colocando... Aí, a gente tem todas as alterações e 1 minuto de cada uma, né? Que acaba ajudando, assim. Faz ali, né? A primeira alteração dele é 6 por meia dúzia, depois o Everton Ribeiro e o Vitor Hugo também, troca característica, mas é a mesma posição no campo. E aí é a parte mais sensível, quando ele tira o Gabriel para colocar o Luiz Araújo, e aí 10 minutos depois, 9 minutos depois, tira o Bruno Henrique, que tinha centralizado, para colocar o Pedro. Isso para você mostra um pouco disso que o Mauro está dizendo, da maneira de jogar? Assim, eu acho que assim, além de mudar um pouco o jeito do time, né, que se faz um primeiro tempo bom, você já tem treinado isso? Essa formatação que ele está treinando? Porque quando ele coloca o Luiz Araújo no lugar do Gabigol, ele fica sem... O Gabigol não é mais uma referência, nunca foi, né? O Gabigol sempre foi esse atacante de movimentação, ele até gosta disso, diz até que a diferença dele com o Pedro é clara nesse sentido, e por isso, não só por isso, né? Por tudo que o Gabigol construiu no Flamengo, ele é o titular da equipe. Mas assim, o Luiz Araújo é o ponta. E aí, nesse momento que ele faz essa mudança, muda esse sistema tático que ele joga com o Everton, com o Arrascaeta e o Bruno Henrique sendo os atacantes do time. É nítido, né? Porque estava o Everton Ribeiro, o Gerson, o Luiz Araújo aberto pela direita, né? Então é um Arrascaeta que infiltra na área, quando o Bruno Henrique cai pela esquerda. É o Arrascaeta que se movimentou, o Bruno Henrique fica mais na área. E isso mexe no time. Você vê quem foi as ações. O Pascoal explicou muito bem. O Gerson se torna o meia do time, porque o Arrascaeta não está sendo meia. O Arrascaeta está sendo um segundo atacante. Tanto é que ele faz o gol de cabeça dentro da área. O Arrascaeta, se você perceber durante o jogo, ele está mais dentro da área do que o Gabigol. É verdade. Sério que eu vou ter com vocês aqui. Estão preparados para essa conversa? Ela vai ser uma conversa. Gabigol ser reserva do Flamengo. Ele está irreconhecível. Aí você vai falar assim, João Guilherme, ele fez o gol do Flamengo de pênalti. É verdade, fez o gol de pênalti. Né? Bateu até diferente, fez o gol de pênalti. O 6º gol dele no Campeonato Brasileiro. Teve um outro lance que ele acertou a bola na trave. É verdade, mas também perdeu uma chance boa no primeiro tempo. E acabou.
Isso é o que podemos falar de Gabriel Barbosa no jogo. É indiscutivelmente a pior temporada dele com a camisa do Flamengo. Ele luta, ele corre, ele se entrega, ele não pode ser acusado de omissão, pelo contrário, mas ele está muito mal, muito mal. Então, por que não, apesar dos problemas que todos sabemos que eles têm, por que não, embora também não esteja bem, diga-se de passagem, dar uma oportunidade para o Pedro começar o jogo do próximo final de semana contra o Internacional, por exemplo? Porque o Gabigol, cá entre nós, está jogando pelo nome, pelo que ele representa. Está na hora dele sair do time, para ver se ele acorda, para ver se ele reage e ele volta a jogar a bola que ele já jogou e que entrou para a história do clube sendo um jogador decisivo. Ele está muito mal, o Gabriel Barbosa, nessa temporada. Everton Ribeiro, eu tenho impressão de que agora nem o fã-clube dele, que é muito grande, vai achar que ele tenha que ser titular. Porque, de novo, ele entrou e dessa vez ele entrou e não fez nada também. Ele normalmente vinha entrando e fazendo alguma coisa com o adversário já cansado. Saindo de Wesley, indo para zagueiro do Corinthians, que aí o Flamengo pode tirar. Trata-se do zagueiro Bruno Mendes. Ele tem contrato com o Corinthians só até dezembro. E o Flamengo já está há um tempo já nesse namoro com o Bruno Mendes. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Aquela coisa. E aí o que acontece é basicamente o seguinte. Tá rolando esse flerte entre os dois lados. O zagueiro está em final de contrato lá com o Corinthians, e daí ele viria para o Flamengo de graça. E o Flamengo vai fazer uma reformulação no elenco. Isso porque deve sair o Rodrigo Caio, deve sair o Pablo e ainda tem o Davi Luiz com a situação muito indefinida. É isso aí, nação. O Flamengo aí já corre, já pensando na reformulação do elenco, aí já avisando a temporada 2024. E a bola da vez aí se trata de Bruno Mendes aí, o zagueiro que também pode ser lateral direito aí, defensivo aí que atualmente está no Corinthians. O Flamengo está buscando há um bom tempo já, fazendo essa sondagem. Queria contratar esse jogador para o começo dessa temporada e desde dezembro do ano passado tentou a contratação dele. Mas agora aí ele pode estar pintando aí no Mengão aí de graça. O zagueiro, se eu não me engano, ele deve ter 23 anos. Essa matéria aqui não está falando a idade dele não, mas é um zagueiro novo. Ele é um zagueiro novo, se eu não me engano ele tem 23 a 24 anos, não passa disso. Então é um jogador que acho que pode ter futuro, é novo ainda, tem muito para se desenvolver ainda taticamente. E é um jogador que São Paulo gosta, né? Que ele pode fazer zagueiro, lateral direita e também a lateral direita ali, né? Já jogou também como volante em alguns jogos aí. Antes de vir pro Corinthians, ele jogou já com volante. Então o Flamengo tá estudando aí, mapeando aí no mercado. Como o vídeo aí, o Flazoeiro falou, ele viria de graça aí para o Flamengo, visto aí que o seu contrato com o Corinthians vai vencer agora em dezembro, então ele chegaria de graça, o Flamengo só teria que arcar aí com o salário do atleta. Galera, esse foi aqui mais um corte, trazendo aqui notícias diárias para vocês aí sobre o Flamengo aí. Então se você tá gostando do nosso conteúdo aqui no nosso canal aqui, Mundo Fla React, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil, Flamengo, com notícias de pré-jogo, pós-jogo e análise sempre completa aqui dos comentaristas. Galera, esse foi o nosso vídeo, ficamos por aqui e até a próxima.